Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e a pergunta hoje é: por que eu creio em Jesus? Podemos crer em Jesus simplesmente por fé, por fatos, por experiência pessoal, que alguém me falou algo sobre ele, por medo, eu preciso de alguma coisa para me apegar. São muitos os motivos. Eu acredito que o principal de todos é por fé. Há a necessidade de se ter fé, porque não tem como te provar que Jesus veio ao mundo, que Jesus fez milagres, que Jesus é Deus, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que Jesus está nos céus. Não dá para te provar. Então há necessidade da fé. Mas minha fé, ela não precisa ser baseada apenas em ouvir falar. Eu tenho como pesquisar, eu tenho como usar a tecnologia hoje a meu favor, que é a informática, a internet, os livros de história, os registros, e buscar a fundo saber realmente o Jesus histórico, a pessoa de Jesus existiu. Muitas pessoas acreditam que só existem relatos sobre a existência de Jesus Cristo como uma pessoa na Bíblia, mas não é verdade. Muitos historiadores também escreveram sobre Jesus. Para nós crermos na figura de Jesus, nós podemos dividi-lo em duas partes: Jesus enquanto pessoa, como figura histórica, e Jesus enquanto Deus, como figura divina. Como figura histórica, através dos historiadores antigos, nós hoje já podemos comprovar a existência de Jesus. Um dos maiores historiadores do primeiro século chama-se Flávio Josefo. Ele deixou seu livro e conta muitas coisas. Ele não era cristão, ele era judeu, contrário à seita, dos cristãos, e em seus livros ele se referiu à pessoa histórica de Jesus. Ele nasceu no ano 37 depois de Cristo, ou seja, ele não conviveu, ele não foi contemporâneo de Cristo. E no livro dele, Atividades, nós encontramos algumas passagens, como essas. Nesse mesmo tempo, apareceu Yeshua, um homem sábio. Suas obras eram admiráveis. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos, na verdade, e foi seguido não somente por muitos judeus, mas mesmo por muitos gentios. Lá no capítulo 8, no parágrafo 856, diz o seguinte: ele aproveitou o tempo da morte de Festo, e Albino ainda não tinha chegado, para reunir um conselho diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros. Acusou-os de ter desobedecido às leis e os condenou ao apedrejamento. Nesse livro, ele cita fatos e acontecimentos, coisas que aconteceram com Jesus, e o fato de que seus seguidores ainda o amavam. Ou seja, Flávio Josefo, ele não duvidava da existência do Jesus histórico, mas do Jesus miraculoso, o Jesus Deus, não, ele não acreditava. Ele era judeu e via a seita dos cristãos como algo terrível e contrário à Torá. Flávio Josefo, ele tinha interesses políticos. Jesus pregava o reino dos céus. Jesus não era contra impostos. Então ele passou meio que despercebido. Mas Flávio Josefo, em seus escritos, não contradiz em momento algum os relatos descritos na Bíblia. Ao contrário, ele concorda, ou seja, fatos relatados no livro de Flávio Josefo concordam com o que foi escrito na Bíblia. O Talmud, que é uma coletânea de livros sagrados para os judeus, ele também registra alguns fatos relacionados a Jesus. Diz o seguinte: Mestre, um dia que eu percorri o mercado de Séforis, encontrei lá um dos discípulos de Jesus de Nazaré, Tiago de Kefar, Raini, era o seu nome. Confirma também a existência do Jesus histórico, ou seja, Jesus como homem
existiu e é historicamente provado. No Museu Britânico existe uma carta escrita por um prisioneiro sírio por volta do ano 73 depois de Cristo, e ele cita Jesus como um exemplo. É uma carta muito interessante. Vamos ver? Que proveito teve os atenienses em tirar a vida de Sócrates? Fome e peste sobrevieram com um juízo pelo nefando crime que cometeram. Que lucro obteve os cidadãos de Samos com lançar Pitágoras às chamas? Num instante, seu território se viu coberto de areia. Que vantagem alcançou os judeus com a execução de seu sábio rei? Foi justamente em seguida a esse exício, uma execução, morte, que se aboliu o reino. O reino de Israel deixou de existir. Deus, com justiça, vingou esses 3 sábios. Os atenienses, a fome os consumiu. Os samos tragaram-nos o mar. Os judeus, arruinados e banidos da sua própria pátria, vivem em completa dispersão. Entretanto, Sócrates não extinguiu a morte, continuou a viver no ensino de Platão. Pitágoras não aniquilou a morte, continuou a viver na estátua de Hera. Nem o sábio rei dos judeus o destruiu a morte, continuou nos ensinos que transmitia. Muito interessante essa carta, Jesus não foi extinto com a sua morte, ao contrário, ali foi o início da sua vitória. O seu legado ficou nos seus ensinamentos, que justamente estão escritos na Bíblia Sagrada. E existem outros escritos. Plínio mesmo, ele escreveu uma carta ao imperador Trajano, em que cita várias situações semelhantes às que são relatadas nas páginas da Bíblia Sagrada. Júlio Africano, ele cita em escritos de Talo um registro de um eclipse que ocorreu justamente na época que é relatado pelas páginas da Bíblia Sagrada. Ou seja, são vários registros não cristãos que comprovam que o Jesus histórico existiu. Pois bem, se nós fôssemos estudar Jesus sem usar a Bíblia Sagrada, apenas colhendo informações de registros de historiadores, de cartas que foram escritas, nós saberíamos que Jesus existiu, que Jesus teve discípulos, que foi tramada a morte de Jesus. Também poderíamos aprender que no dia da sua morte, em que ele foi pendurado numa cruz, houve um eclipse, e até o fato do túmulo em que ele foi enterrado foi encontrado vazio. Todas essas informações nós podemos aprender em livros de história antiga, sem consultar as páginas da Bíblia. Existem mais relatos, mais registros da existência de Jesus do que de qualquer outro fundador das religiões antigas. E o Jesus divino? Como nós podemos acreditar que o Jesus divino também existiu? Em nosso canal, você pode assistir a um vídeo onde eu falo por que eu creio na Bíblia. Nas páginas da Bíblia Sagrada existem vários relatos de que Jesus, após a sua morte, foi visto ressurreto por centenas de pessoas. Um evento, ele é tido como verdadeiro a partir do momento que ele é testemunhado por pessoas. Na Bíblia, nós temos algumas passagens que nos mostram quantas pessoas viram a Jesus após a ressurreição. Foram 11 aparições. Vamos ver algumas? Lá em Atos 1:3 diz o seguinte: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus, após a sua ressurreição, ele ficou ainda 40 dias, tendo diversos contatos com seus apóstolos. Também, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 6, diz o seguinte:
Depois foi visto, uma vez, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu, também a mim, como a um abortivo. Aqui você vê Paulo contando que mais de 500 pessoas viram a Jesus. E quando Paulo escreveu a carta de Coríntios, ele estava ali próximo a essas pessoas. Então ele diz que muitos deles ainda estavam vivos, ou seja, seriam testemunhas oculares da veracidade que Paulo estava falando. E aí ele se inclui, e eu também o vi. Bastaria apenas esse relato de que Jesus foi visto por centenas de pessoas já para comprovar a sua ressurreição. Entretanto, a Bíblia não nos diz apenas isso. Tem muitas outras situações que, quando a gente estuda as páginas da Bíblia, nos dá certeza de que Jesus é Deus, de que Jesus morreu e ressuscitou. Nas páginas da Bíblia Sagrada existem mais de 300 profecias que se cumpriram desde o momento que Jesus nasceu até a sua ressurreição. Coisas que seriam impossíveis dele controlar. Coisas que seriam impossíveis de serem fabricadas, porque os escritos já estavam prontos. Jesus, ele apenas pregou o amor, o perdão, a esperança. Jesus não pregou o ódio contra ninguém. Ele nos ensinou a perdoar. Uma coisa muito interessante nos ensinos de Jesus é que ele nos mostra que o homem por si só ele não pode alcançar a perfeição. Há necessidade da intervenção divina. Outra coisa interessante na vida de Jesus é que ele sempre falou contra si no momento que ele enfrentava as autoridades da época. Se Jesus quisesse criar em torno de si uma figura a ser aplaudida, a ser ovacionada pelas pessoas, ele teria que se comportar conforme a sociedade da época exigia. Mas não, ele se comportava ao contrário. Ele se colocava em uma situação de humildade, em uma situação totalmente fora dos padrões da sociedade. Quando a gente compara os ensinos de Jesus com a de outros líderes que formaram seitas e religiões, ele é o único que chama para si a responsabilidade de levar a salvação às pessoas. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ele se torna exclusivo. Não dá para conciliar os ensinamentos de Jesus com de nenhuma outra religião. Porque muitas religiões, elas dizem, elas ensinam vários caminhos. Então, ou elas estão corretas e Jesus está errado, ou Jesus está correto e elas estão erradas. Não dá para conciliar. Muitas pessoas, na busca da boa vizinhança, tentam conciliar, mas não dá. Se você estudar um pouquinho as palavras de Jesus, ele é exclusivista. Ele fala: eu sou o caminho. Interessante que os líderes religiosos da época, eles buscavam uma forma de matar Jesus, por diversas formas. Em uma situação muito interessante que ocorre, eles pegam pedras para lançar em Jesus. Aí Jesus diz para eles assim: olha, eu estava no meio de vós todo esse tempo. Fiz muitas maravilhas, fiz milagres, ajudei pessoas. Aí no final ele diz assim: por qual dessas coisas vocês querem me apedrejar? Então eles respondem: não é por isso que nós queremos te apedrejar. Nós queremos te apedrejar porque tu te fazes semelhante a Deus. Ou seja, não havia motivos para Jesus ser crucificado. Mas o motivo foi o ciúme, a política. No momento que ele diz: eu sou filho de Deus, ele se colocou numa situação que causou inveja, ciúme nas pessoas. E os judeus não aceitavam que uma pessoa se tornasse como Deus. Nós conhecemos muitas religiões que foram fundadas por pessoas, que eram figuras centrais, mas nenhum deles
trouxe para si a responsabilidade de levar até o homem a oportunidade de ter sua alma salva. Só Jesus faz isso. Só Jesus ensina isso. Outra coisa, que é um fator diferencial de Jesus com relação às outras pessoas que se dizem detentoras do conhecimento, somente Jesus tem um relato de ter vencido a morte. É interessante, gente, que muita gente diz, não, você não pode me provar que Jesus ressuscitou. Eu tive a oportunidade de assistir um filme, e nesse filme o apóstolo Paulo, ele está sendo levado para ser morto. Antes dele chegar ao local, um amigo dele, general romano, chega na frente de Paulo. Por sinal, esse general gostava muito de Paulo. E ele pergunta, Paulo, você tem certeza que você vai morrer por isso? Você tem ciência do que você está fazendo, Paulo? Você está sendo levado para a morte. Vão cortar o seu pescoço. Paulo então responde, não se morre por algo que não se tem certeza. Por que eu estou te falando isso? Eu sempre tinha uma curiosidade muito grande com relação ao sofrimento pelo qual os apóstolos passavam. Eles estavam ali junto ao Mestre, né? Eles estavam vivendo com o Filho de Deus. E por que eles passaram por tudo aquilo? A maioria, claro, do sofrimento dele foi após Jesus ter retornado ao céu. Mas eles foram presos, foram torturados, né? Foram humilhados. Foram muitas situações tristes. E eu ficava pensando assim, por que eles tinham que passar por isso? Será que Deus não poderia preparar o caminho deles para que eles não sofressem tanto? Quando a gente não tem o conhecimento da Bíblia, quando a gente não tem a revelação do Espírito Santo, a gente enxerga só assim. Mas quando você entende que o sofrimento, que as limitações, né, que tudo que os apóstolos passaram com sofrimento iria servir para que hoje a gente possa observar a vida de cada um deles e pensar dessa forma que o apóstolo Paulo respondeu no filme. Não se sofre, não se morre por algo que não tem certeza. Foi muito importante que Jesus aparecesse e que estivesse com os apóstolos num período de 40 dias. Aquilo estabeleceu a fé deles, a ponto de se deixarem serem mortos para manterem firme a fé em Jesus. Vamos dar uma olhadinha como é que cada um dos apóstolos terminou sua vida aqui na Terra? Estevão, apedrejado até a morte. Tiago, filho de Zebedeu, ele foi decapitado. Filipe foi apedrejado até a morte. Tiago, filho de Alfeu, foi martirizado, espancado e crucificado. Barnabé foi torturado e arrastado com uma corda no pescoço e depois ainda foi queimado vivo. Marcos, evangelista, arrastado pelas ruas até chegar ao ponto de ser despedaçado. Pedro, esse acho que nós mais conhecemos, né? Ele foi crucificado na cruz de cabeça para baixo. Paulo, ele morreu decapitado. André, crucificado em cruz, em forma de X. Bartolomeu, esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo. Tomé, foi lançado em uma fornalha. Mateus, cravado na terra e decapitado. Simão, foi crucificado. Matias, amarrado na cruz, apedrejado e depois decapitado. Lucas, enforcado em um oliveira. E João, né? Ele ficou preso na ilha de Patmos. Foi o único que morreu de causas naturais. Foi triste a morte de cada um deles.
Mas eu olho e digo, eles morreram, eles entregaram suas vidas, porque eles tinham certeza de que tudo que Jesus ensinou era verdade. Eles viram Jesus ressurreto. Ninguém entregaria a sua vida se não tivesse certeza de que tinha algo melhor. Uma mentira, ela não dura tanto. A pessoa realmente sustenta, mas na hora da corda no pescoço, a coisa muda. Os apóstolos sofreram tudo isso para que hoje as pessoas que parem um pouquinho de tempo para estudar as páginas sagradas entendam que o que eles viveram foi verdade. Agora, uma coisa interessante que eu creio também, providenciado por Deus, a maioria dessas mortes você não acha na Bíblia. Você acha em livros históricos, em outros registros que não fazem parte da Bíblia. Porque se tivesse na Bíblia, você poderia pensar, né? Foi invenção de alguém, mas não está na Bíblia. Você precisa estudar historicamente e descobrir como cada um deles morreu. Jesus, até hoje, ele é muito criticado. Muitos céticos criticam Jesus. Dizem que ele não existiu. Dizem que a Bíblia teve suas palavras forjadas. Dizem que Jesus foi uma cópia de ídolos, de deuses da antiguidade. Mas muitos deles não param para ler as Escrituras. Não param para estudar as Escrituras. E terminam tendo conceitos formados da maneira errada. Pois bem, pessoal, no estudo de hoje você pode entender que a prova da existência de Jesus histórico está em livros de historiadores da época antiga. No primeiro século, no século II, III, tem vários relatos, cartas que não tinham cunho religioso, onde o nome de Jesus foi citado. Já o Jesus divino, você precisa ter fé. Eu não posso te provar os milagres, mas da mesma forma que outros eventos históricos são comprovados por testemunhos nas páginas sagradas, são relatados que centenas de pessoas presenciaram os milagres de Jesus. Jesus é real. É importante você entender que Jesus é Deus. Jesus sempre existiu. Tornou-se Filho de Deus a partir do momento que ele nasceu de Maria. Viveu entre nós. Foi condenado à cruz. Morreu. Mas, ao terceiro dia, ressuscitou. Após a sua ressurreição, foi visto por centenas de pessoas. E o testemunho dos seus apóstolos, que pagaram com suas vidas, nos provam que o que eles viveram ao lado do Mestre foi real. O que eles testemunharam foi real. Ninguém entregaria suas vidas por uma mentira. Ninguém sustentaria uma mentira até o ponto de ser esfolado, de ser crucificado, de ser decapitado, de ser enforcado. Jesus vive. Ele é a verdade. Ele é a vida. E é o